Quando a gente quer trabalhar com texto dentro do Python, a gente utiliza um tipo de dado específico chamado de string. Ela permite com que a gente crie texto e também realize várias operações dentro dele. Vamos dar uma olhada em como que a gente consegue criar um texto dentro do Python para começar. Então, para criar um texto dentro do Python, a gente tem que criar, no caso criar não, a gente tem que seguir algumas regras que a linguagem define para a gente. Uma delas é que para criar uma string eu tenho que utilizar aspas duplas. Então eu começo utilizando aqui aspas duplas, fecho com aspas duplas e tudo aquilo que tiver no meio dessas duas aspas vai ser considerado e interpretado como um texto. Então aqui eu tenho um texto. Se eu executar aqui esse meu código, você vai ver que ele vai funcionar. Ele só não vai mostrar o valor na tela porque eu não mandei ele enviar esse valor para a tela, né? Então, para fazer isso, a gente vai modificar aqui o nosso programa, utilizando a função print e passando o sou um texto para ele ser mostrado aqui na tela do nosso computador. E aqui a gente vê que o sou um texto está sendo mostrado aqui. Eu quero que você perceba que o próprio programa, no caso a própria IDE, já está mostrando esse sou um texto com uma cor diferente, no caso, uma cor amarela, porque isso é um indicativo que eu acabei de criar um texto aqui na minha linguagem e que o meu Python vai interpretar aquilo que eu escrevi aqui dentro como um texto. Eu posso colocar aquilo que eu quiser, posso colocar 3 pontinhos, mais coisas, enfim, aumentar o tamanho desse texto ou até diminuir. Agora eu vou mostrar uma coisa que é muito importante a gente ter muito claro quando a gente vai programar. Eu vou copiar o texto que está aqui na linha 6 e vou colar ele na linha 5. Só que você já consegue observar que a minha IDE está sublinhando aquilo que eu escrevi com uma cor diferente, a cor vermelha. Isso é um indicativo de que tem alguma coisa errada no meu programa. Se eu executar o meu programa, aquilo que vai acontecer vai ser um erro. O Python não vai nem conseguir executar. Isso acontece por o seguinte motivo. Aqui na linha 5, o Python está tentando interpretar aquilo que eu escrevi como se fosse código e não o texto. Uma coisa que é muito importante da gente ter clara é que sim, tudo aquilo que a gente escreve dentro de um programa é um texto especial que o computador consegue ler e interpretar. Mas dentro desse texto tem coisas que a gente quer que o computador entenda que não devem ser interpretadas como código, mas tem que ser interpretadas como texto. É alguma coisa que não vai gerar um comando extra no nosso programa, não vai necessariamente alterar o estado dele, é só um texto que a gente às vezes quer mostrar para o usuário ou quer armazenar ali no banco de dados, enfim. E é por isso que quando a gente quer que o computador, que o Python entenda que a gente quer utilizar um texto e não que a gente está escrevendo código, que a gente tem que utilizar alguns símbolos específicos, como por exemplo o caso aqui das aspas duplas. Isso indica para o Python que aquilo que eu estou escrevendo entre essas aspas não é código, é texto, e que ele não tem que tentar interpretar isso de uma maneira diferente. Por exemplo, aqui eu vou criar uma variável chamada de nome e vou armazenar Ana dentro dessa variável. Isso daqui é um código onde eu estou armazenando o texto Ana dentro da minha variável. Agora, se eu pegar esse nome aqui, eu posso fazer o seguinte. Eu posso passar aqui para o meu print. E nesse caso, aquilo que vai ser exibido na minha tela vai ser o conteúdo que está armazenado dentro da minha variável, Ana. Mas eu também posso fazer a seguinte coisa, que é vir aqui e escrever nome. Se eu executar esse programa, olha o que vai acontecer. Eu vou mostrar aqui na linha 7, Ana, e na linha 8, nome. Porque quando eu coloquei essas aspas, eu falei, Python, isso que eu estou escrevendo aqui dentro não é código, é só texto. Então interpreta como texto. E aqui na linha 7, eu não utilizei as aspas. Então eu tô escrevendo, na verdade, código, e eu quero que o Python interprete aquilo que eu escrevi como código. Nesse caso aqui, eu estou acessando o valor que está armazenado dentro dessa variável e mostrando ela na tela. É por isso que a gente tem que seguir essas regras quando a gente escreve um programa, porque senão vai dar problema. O computador não vai entender aquilo que a gente quer fazer ou vai gerar ambiguidade. No Python tem mais uma maneira da gente criar string. No caso, tem várias maneiras, mas hoje eu vou apresentar duas só. Uma, que é essa daqui que eu mostrei, e a outra, que ao invés de a gente utilizar as aspas duplas, é utilizar as aspas simples. Então aqui nesse texto, ao invés de utilizar as aspas duplas, eu vou simplesmente substituir por isso daqui, só um texto. E agora eu vou executar meu programa e você vai ver que ele vai executar normalmente. Tem mais uma coisa que eu quero mostrar para você. Independentemente da maneira como a gente está criando um texto em Python, ele representa a mesma coisa. Ele representa essa string aqui que eu acabei de mencionar. Para mostrar isso, a gente vai mostrar na tela qual que é o tipo do conteúdo que a gente está trabalhando. Então aqui, eu vou copiar esse texto e colocar aqui também, aqui embaixo, o mesmo sou um texto, só que com as aspas duplas. Você vai ver que quando eu executar esse código,
Tanto aqui na linha 9 quanto na linha 10, o Python vai falar que o tipo do conteúdo que eu estou trabalhando, tanto aqui quanto aqui, é uma string. Os dois representam um texto. É só uma maneira diferente que eu tenho de conseguir criar a mesma coisa. E a Quadrit tem uma pergunta para mim fazer. Ela quer saber por que eu posso criar uma string de tantas maneiras diferentes aqui dentro do Python. A resposta é praticidade. Isso ajuda a gente em vários cenários. Vou imaginar o seguinte exemplo. Aqui eu quero mostrar o texto onde eu estou falando que o Carlos gosta de uva. Então o Carlos está falando que ele gosta de uva. E a gente quer deixar isso muito claro no texto, que isso é uma citação sobre aquilo que o Carlos falou a respeito dele mesmo. Para fazer isso, eu vou tentar utilizar aqui o meu print. Eu vou falar aqui o Carlos. Aqui eu vou copiar o texto também, tá? O eu gosto de uva, colocar aqui os dois pontos. E eu vou colocar aqui as aspas também no eu gosto de uva. Se eu tentar executar esse código aqui, olha o que vai acontecer. Um erro. Lembra que eu falei que aquilo que não está dentro das aspas é considerado como código? Então, toda vez que a gente abre uma string, a gente utiliza aspas duplas. E quando a gente fecha, a gente utiliza aspas duplas também. Isso significa que, nesse caso aqui, o Python está interpretando como texto essa parte aqui. Isso daqui está fora das aspas duplas e ele está, então, tentando interpretar como código. E isso daqui no final, eu estou abrindo e fechando de novo aqui as aspas, ele está interpretando mais uma vez como um texto, mas é um texto vazio, que não tem nada dentro dele. Então o Python está se perdendo, mas não é porque o Python está fazendo alguma coisa errada, não. A gente não está instruindo o Python da maneira certa para entender que, na verdade, isso daqui deveria ser considerado como texto. O Python está seguindo as regras que ele definiu. Uma string começa com aspas duplas e termina com aspas duplas. Só que como dentro do nosso texto essas aspas apareciam em mais de um lugar, a gente acabou gerando esse problema, esse bug no nosso código. Para resolver esse caso aqui, aquilo que a gente pode fazer é modificar a maneira como a gente cria string, utilizar uma aspa simples. Então agora, as aspas duplas não vão mais ser consideradas como sendo a abertura da string. Como eu abri a string com aspas simples, a próxima aspa simples que o Python encontrar, ele vai entender que é o fechamento da string. E aí sim, ele vai mostrar aquilo que a gente quer na tela. E o contrário também é verdade. Eu poderia muito bem aqui utilizar as aspas duplas e utilizar a citação aqui utilizando as aspas simples. Então, nesse caso aqui, como eu abri a string utilizando aspas duplas, a próxima aspas duplas que ele encontrar vão representar o fechamento da string. E aquilo que está dentro dela vai representar texto. Mesmo que, se utilizado em outro contexto, poderia ser uma coisa diferente, como as aspas. Aqui dentro é texto, porque eu abri com essa e vou fechar com essa.